Olá pessoal, vamos falar hoje sobre teoria do autocuidado, em nossa aulinha sobre introdução ao trabalho em enfermagem, sobre os principais pressupostos dessa teoria, seus princípios, sobre o papel do paciente como ator ativo na realização do autocuidado e sobre a aplicabilidade dessa teoria. Veja no vídeo a seguir. Na aula de hoje, de introdução ao cuidado da enfermagem, nós vamos estudar um pouquinho sobre teoria do autocuidado. Então, a teoria do autocuidado ela foi instituída pela enfermeira Dorothea Elizabeth Oren. É uma enfermeira estadunidense, teórica da enfermagem, nascida em 1914. Desenvolveu-se profissionalmente em diferentes áreas da enfermagem, né? Suas primeiras experiências foram realizadas em vários campos de atuação da enfermagem no Hospital Providence, em Washington. Logo depois ela continuou no Hospital San Juan, em Massachusetts. Porém, em 1991, ela definiu o autocuidado na sua teoria de déficit de autocuidado de enfermagem. Então, para ela, o autocuidado é o desempenho ou a prática de atividades que os indivíduos realizam em seu benefício, para manter a sua vida, saúde e bem-estar. A palavra autocuidado já diz cuidar-se, cuidar de si mesmo, cuidado próprio. Ou seja, fazer com que o paciente tenha um papel ativo no seu próprio cuidado para que ele tenha uma melhora adequada do seu estado. Então, o autocuidado para a Oren, ele enfoca as necessidades de autocuidado do cliente. Então, é uma atividade que se aprende, é orientada por metas, direcionada para o próprio indivíduo manter a vida, a saúde, o desenvolvimento, o bem-estar, no que ele pode estar contribuindo para a melhora de sua saúde. Então, ajudar o cliente é meta. A desempenhar o autocuidado, a necessidade de cuidado da enfermagem surge quando o cliente, então, é incapaz de satisfazer essas necessidades. Então, o ideal é identificar, ver aonde ele pode ter um papel ativo e no momento que eu observo a incapacidade dele, então, a enfermagem atua nesse sentido. Com qual objetivo? De aumentar a capacidade do cliente de satisfazer de maneira independente essas necessidades. Quando que é necessário? É necessário quando o cliente é incapaz de satisfazer suas necessidades, obviamente. Necessidades biológicas, psicológicas, de desenvolvimento ou sociais. É uma coisa clara que a enfermagem é uma profissão de relação. É uma profissão do beira-leito, é a profissão que cotidianamente está lá 24 horas por dia ao lado do paciente. Então não há profissão que seja mais gabaritada para identificar potencialidades e incapacidades de um paciente ao realizar a sua higiene, ao se alimentar, ao andar, ao falar, do que a enfermagem. Então, cabe ao enfermeiro ele determinar o fator pelo qual o paciente é incapaz de satisfazer o seu autocuidado. Ou seja, ele é incapaz de andar por esse e esse motivo. Ele é incapaz de realizar a sua higiene íntima por esse e esse motivo. E é então a partir da determinação dessas incapacidades que traça-se um plano de cuidados. E faz com que o paciente, então, tenha papel ativo no seu próprio cuidar. Foco. Foca em algumas coisas. Primeiramente no indivíduo, que é o indivíduo que utiliza o autocuidado para manter a sua vida, recuperar a sua saúde, enfrentar os seus defeitos. A saúde, portanto, ela é o resultado dessas práticas. Uma vez que ele contribui diretamente para a realização de práticas de autocuidado, a sua melhora é um resultado adequado, até para manter o seu bem-estar, a sua saúde. E o ambiente são todos os elementos externos com quais os pacientes vão interagir e lutar para manter esse cuidado. E a enfermagem, então, é o auxílio, a mão amiga, o amparo, para maximizar progressivamente esse potencial para o autocuidado. A orientação precisa, a fala precisa, a forma com que ele vai aprender a cuidar de si mesmo, para que ele tenha um bom prognóstico e uma boa melhora. Pressupostos, então, possuem 3 sistemas, que é o sistema totalmente compensatório, é o sistema parcialmente compensatório e o sistema educativo. Então, totalmente compensatório é quando o paciente, por algum motivo, ele é proibido de realizar esses movimentos, e ele precisa de ajuda para isso. Parcialmente compensatório, por sua vez, é quando o paciente, então, não consegue realizar totalmente, mas consegue realizar parcialmente os seus movimentos e precisa de ajuda para isso. E o sistema educativo é quando a enfermagem atua de forma a orientar, a qualificar, a ensinar o paciente a realizar esse tipo de movimento, a realizar o seu cuidado, a ter um papel fundamental para a sua própria melhora. E com que visão?
Então, após a enfermagem, ela identificar o déficit de autocuidado, ela vai estabelecer um plano de ação. Ou seja, ela vai identificar as potencialidades e capacidades do paciente, as incapacidades e necessidades quanto ao autocuidado, ou seja, vai estabelecer um déficit de autocuidado para que possa estabelecer também um plano de ação junto com o paciente, daquilo que ele pode realizar para o seu autocuidado e, claro, de todos os profissionais que estão envolvidos nesse processo. Né? Para quê? Para que todas as necessidades de autocuidado sejam atendidas. Então, o grau, o tipo de intervenção, ela vai variar de acordo com as limitações da capacidade do autocuidado desse paciente. Obviamente, através desses 3 tipos. Ou ele não consegue, ou ele é incapaz totalmente, ou ele consegue parcialmente, ou ele precisa da orientação adequada para que ele possa aprender a cuidar de si mesmo e ter papel fundamental no processo de construção ou reconstrução da sua saúde. Com isso, podemos considerar que as necessidades de autocuidado, se elas não forem avaliadas adequadamente, a equipe não terá fundamentação nenhuma. Então é por isso que é importante aquela atenção no dia a dia. Como? Com uma boa coleta de dados, com uma boa anamnese, em conhecer o paciente, conhecer o ambiente que ele se encontra, conhecer as suas potencialidades, incapacidades, para que possa, sim, então, fundamentar-se a partir daí para poder determinar um plano de ação válido e confiável de cuidados a esse paciente. Então, operacionalizando de forma adequada, o primeiro passo é a identificação de limitações e capacidades. Uma vez que isso é identificado, vai determinar-se então o plano de cuidados adequados para esse paciente. Espero que tenham gostado. Até a próxima.